Olá pessoal, mais um dia de leitura aqui do nosso O Ato Criativo do Rick Rubin e hoje vocês estão dando uma visita aqui comigo. A gente está no MAC aqui de Niterói, vou mostrar aqui para vocês, olha que legal. E a gente vai ler aqui. Eu espero que a câmera esteja bem, eu espero que o microfone também esteja bem, mas vamos começar lá na página 71, já estamos avançando aí na nossa leitura. É a primeira vez que a gente faz uma gravação assim ao ar livre, né? E trouxe vocês num local completamente artístico aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, para vocês curtirem aqui essa vista comigo e essa leitura comigo também. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui a câmera e a gente já vai começar. Ok, vamos lá. A regra é qualquer princípio condutor ou critério criativo. Pode existir dentro do artista, do gênero ou da cultura, pela própria natureza, as regras são limitação. As leis das matemáticas e a ciência são diferentes das regras que tratamos aqui. São leis que descrevem relações precisas do mundo físico e que, como bem sabemos, são verdadeiras porque foram prestadas em relação ao próprio mundo. As regras que os artistas aprendem são bem diferentes. São suposições, não absolutas. Descrevem uma meta ou um método para obter resultado de curto ou de longo prazo. Existem para serem testadas e só têm valor quando forem úteis. Não são leis da natureza. Todo tipo de suposição se finge de lei. A sugestão de um livro de autoajuda, algo ouvido numa entrevista ou a melhor dica do seu artista favorito. Uma expressão da cultura ou algo que seu professor um dia já lhe disse. As regras nos direcionam a comportamentos medianos. Quando queremos criar obras excepcionais, a maioria dessas regras não se aplica. A mediocridade não é algo a aspirar. A meta é não se encaixar. No mínimo, é ampliar as diferenças, aquilo que não se encaixa, aquelas características especiais, exclusivas da sua visão de mundo. Em vez de soar como os outros, valoriza a sua própria voz. Desenvolva-a, valorize-se. A obra mais interessante será aquela que não seguir a convenção estabelecida. A razão para fazer arte é inovar e se auto-exprimir, mostrar algo novo, dividir o que há por dentro e transmitir seu ponto de vista singular. Aí ele fala um pouquinho sobre a importância da originalidade, né, para o artista. Como que cada um, através da sua visão, através das suas experiências, né, através do seu background, vai trazer uma situação diferente. E cada artista tem o seu. Eu posso ter participado, né, de uma experiência e estar no mesmo momento histórico do que outras pessoas, por exemplo, né, participando aí de eventos, de surgimento de novos movimentos artísticos, mas a minha experiência pessoal, nesse caso como Marcela, é uma experiência única e só eu tenho a voz para falar do meu jeito ou com a minha experiência. Vamos continuar aqui, página 72. As pressões e as expectativas vêm de diversas direções. Os costumes da sociedade ditam o que é certo e o que é errado, o que é aceito e o que é mal visto, o que é comemorado e o que é repudiado. Os artistas que definem cada geração são os que vivem fora dessas fronteiras, não os que personificam as crenças e as convenções do seu tempo, mas os que transcendem. A arte é confronto. Vou repetir essa frase. A arte é confronto. Ela amplia a realidade do público e lhe permite vislumbrar a vida por uma janela diferente. Uma janela com potencial de uma vista nova e gloriosa. No início, desenvolvemos nosso ofício a partir de um modelo que veio antes. Se você estiver compondo uma música, talvez pense que ela precise de 3 a 5 minutos de duração e certo número de repetição.
Para o passarinho, a música é algo muito diferente. O passarinho não prefere o formato de 3 a 5 minutos, nem aceita o refrão como gancho, mas sua música é igualmente sonora e ainda mais intrínseca ao ser do passarinho. É um convite, é um alerta, é um modo de conectar, é um meio de sobrevivência para ele. É o que a gente falou no último capítulo, né? O artista simplesmente é, o passarinho simplesmente é, ele não vai pensar nas conjecturas que a gente criou para uma música, né? Ele não vai pensar que tem que ter o refrão, depois tem que ter uma melodia, depois tem que ter uma pausa dramática, depois tem que ter uma modulação sonora. Ele vai somente cantar, ele vai somente deixar o seu canto fluir, sendo o passarinho. É uma prática saudável abordar nosso trabalho com o mínimo possível de regras, pontos de partidas e limitações. Muitas vezes os padrões do meio que escolhemos são tão onipresentes que os consideramos inevitáveis. São invisíveis e inquestionáveis e se torna quase impossível pensar fora do paradigma padrão. Visite um museu de arte, igual a gente está fazendo aqui no MAC agora. A maioria dos quadros que você verá será uma tela esticada sobre uma armação retangular de madeira, seja A Morte de Sócrates, de Jean-Louis David, ou as pinturas de Hilma af Klint. O conteúdo varia ainda que o material seja o mesmo. Há um padrão geralmente aceito. Se você quiser pintar, é provável que comece esticando a tela sobre uma armação retangular de madeira em cima de um cavalete. Com base apenas nas ferramentas escolhidas, você já reduziu exponencialmente o que é possível antes de uma única gota de tinta faça contato com a tela. Olha que interessante essa frase. Presumimos que o equipamento e o formato façam parte da forma de arte em si, mas a pintura pode ser tudo que envolva o uso da cor numa superfície com propósito estético e cumulativo. Todas as outras decisões cabem ao artista. Convenções semelhantes estão tecidas na maioria das formas de arte. Um livro tem um determinado número de páginas divididas por capítulos. Um longa-metragem é de 90 a 120 minutos e, em geral, em 3 atos somente, incorporados a cada meio a conjuntos de normas que restringem o nosso trabalho antes mesmo da gente começar. Os gêneros, especificamente, têm variações distintas de regras. Um filme de terror, um balé, um disco de música country, cada um tem expectativas específicas. No momento em que você usa o seu rótulo para descrever em que está trabalhando, vem a tentação de seguir regras. Os modelos do passado podem ser uma inspiração nas fases iniciais, mas vale a pena pensar além do que já foi feito. O mundo não espera por mais do mesmo. O mundo não espera por mais do mesmo. Muitas vezes, as ideias mais inovadoras saem daqueles criadores que dominam regras de tal forma que conseguem ver além delas e daqueles que jamais as aprenderam. É muito interessante que às vezes falam, né? Para você poder desconstruir uma coisa, você tem que primeiro construir. E construir através das bases, através dos conhecimentos, das regras, né? Por exemplo, Pablo Picasso, se você vir os primeiros quadros dele, né? Quando ele começou a pintar, você vê um preciosismo nos detalhes técnicos. Você vê perspectiva, você vê iluminação, você vê utilização das cores, você vê um realismo estético muito e muito grande em Picasso. É através do domínio daquilo que ele depois desconstruiu, fazendo Mademoiselle d'Avignon, fazendo Guernica, em que você não vê as figuras, em que você vê uma abstração estética e cromática muito e muito grande. As regras mais enganosas são as que não podemos ver. Elas se encontram escondidas no fundo da mente, despercebidas para além da nossa consciência. Entraram no nosso pensamento pela programação da infância, por lições que esquecemos, por
osmose da cultura, uma limitação de artistas que nos inspiram a tentar. Essas regras podem nos servir ou nos limitar. Temos consciência de qualquer pressuposto com base no senso comum. As regras obedecidas inconscientemente são muito mais fortes do que estabelecidas de propósito e têm uma probabilidade muito maior de prejudicar a obra. Toda inovação se arrisca a virar regra. A inovação se arrisca a virar um fim em si. Quando fazemos uma descoberta que serve à obra, não é raro concretizá-la numa fórmula. Às vezes, decidimos que essa fórmula é quem somos como artistas. O que nossa voz é ou não é. Embora isso possa beneficiar alguns criadores, pode ser uma limitação para outros. Às vezes, a fórmula reduz o retorno. Outras vezes, não reconhecemos que a fórmula é tão somente um pequeno aspecto do que dá à obra a sua carga. É útil questionar continuamente o próprio processo. Se você obteve um bom resultado usando um estilo, um método ou até uma condição de trabalho específico, suponha que é a melhor maneira ou a sua maneira, ou a única maneira. Evite ser dogmático quanto a isso. Pode haver outras estratégias que funcionam igualmente bem e que permitam novas possibilidades, direções e oportunidades. Isso nem sempre é válido, mas é algo a ser pensado. Considerar que todas as regras podem ser quebradas é um modo saudável de viver como artista. Afrouxa as restrições que promovem a mesmice previsível e os métodos de trabalho. Conforme há um avanço na carreira do artista, é possível desenvolver uma coerência que se torna menos interessante com o tempo. O trabalho começa a parecer um emprego ou até uma responsabilidade. Assim, é bom notar que você tem trabalhado com a mesma paleta de cores ao mesmo tempo. Comece o próximo projeto descartando essa paleta. A incerteza resultante pode ser uma proposta emocionante ou até assustadora. Quando você tiver um novo arcabouço, alguns elementos do processo antigo podem achar um caminho de volta à obra. E não há problema nenhum nisso. É importante lembrar que, ao jogar fora o velho manual, você ainda conserva habilidades que aprendeu ao longo do caminho. Essas habilidades, duramente aprendidas, transcendem regras, são para você guardar. Imagine o que pode surgir quando você pressupõe um conjunto novo de materiais e instruções a seus conhecimentos acumulados. Quando se afasta das regras conhecidas, você esbarra em regras mais ocultas que o guiavam o tempo todo, sem que soubesse. Reconhecidas as regras, podem ser descartadas ou usadas da forma mais intencional. É isso que eu comentei antes. Conhecidas as regras, você pode descartar. Você não pode descartar algo que você não dominou. Esse que é o ponto. Vale a pena testar qualquer regra, seja ela consciente ou inconsciente. Desafie seus métodos e pressupostos. Talvez você encontre um modo melhor de trabalhar. E, mesmo que não seja melhor, você aprenderá com a experiência. Todas as experiências são como lances livres. Você não tem nada a perder. E é isso aí. É interessante que eu fiz o curso do Charles Watson aqui no Rio de Janeiro, no Parque Lage. Ele fala sobre o processo criativo. E um dos módulos do curso, ele fala realmente da importância do artista se colocar limite, dele limitar os seus meios, dele limitar a forma como ele faz, dele criar as suas próprias regras, dele ser, né, o criador das suas regras. E através desses limites, ele expandir e tentar entender os seus novos, aqui que ele fala, né, pressupostos, mas muito interessante isso. Quer dizer, a limitação é importante ou não? Na minha opinião pessoal, a limitação é muito importante.
A liberdade, ela é, na verdade, um dos maiores aprisionamentos. E quando você tem limitações, quando você tem regras, quando você tem metas, quando você tem prazos, você, na verdade, muitas vezes se liberta, contraditoriamente do que acham. Mas aqueles confinamentos te dão a liberdade e a base necessária para você ir além, porque você sabe aonde você vai ter a base e repousar os seus pensamentos. Cuidado com a suposição do que seu modo de trabalhar é melhor só porque é o modo como você faz. E assim encerramos aqui esse capítulo do livro. Paramos na página 78. Espero que o áudio esteja bem aqui, porque estamos, aqui no MAC de Niterói. Eu fiz com que vocês tivessem uma visita aqui comigo a esse local lindo e maravilhoso e que a gente pudesse ler aqui de uma forma diferente. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe a gente faz outras viagens aí de leitura. Até a próxima leitura. Até amanhã.